Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais um programa falando de Espiritismo. Esse programa vai ao ar toda terça-feira às 20h30, fica gravado no Instagram, no YouTube, no Facebook. Os links estão aí abaixo. É sempre um grande prazer poder estar com vocês, refletirmos junto sobre informações muito importantes que vêm do mundo espiritual, informações sérias, precisas sobre a nossa vida, sobre o que nós estamos fazendo aqui, qual o propósito da vida. E esse é o tema de hoje. Qual o sentido da vida? Qual o sentido da vida para vocês? Eu tenho visto tanta gente perdida, tanta gente se sentindo mal na vida, sem esperança. No MAP, toda a Casa Espírita, nós atendemos as pessoas nos tratamentos. E nem sempre a pessoa vai com problema de saúde física, doença física. Muitas vezes é um problema emocional. E a gente vê pessoas jovens, fala assim, eu não sei o que eu tenho, eu perdi a esperança, eu estou infeliz, eu não consigo dormir direito, eu sinto uma coisa estranha, né? Muitas jovens e outras pessoas falando em suicídio, por exemplo, acham erradamente que se matarem o corpo, eles vão estar fugindo da vida, não vão estar fugindo da vida, vão encontrar a vida. Então, qual o sentido da vida? Vamos abordar esse assunto, que é muito amplo, muito complexo, tem várias maneiras de ser abordado, tentando ver a vida do ponto de vista espiritual. Eu sempre vou por esse caminho. É por isso que a gente está aqui, né, no programa falando de Espiritismo. Estamos estudando o Espírito. Então, a nossa existência, eu diria que ela é sempre espiritual. Mesmo quando nós estamos encarnados, nós somos espíritos. A diferença é que nós estamos meio presos, amarrados nesse corpo físico. Eu comparo assim, imagina você na superfície caminhando, correndo. Aí, de repente, você pega um barco, vai para o meio do oceano e bota aquele escafandro, já viram? Aquela coisa pesada que fica um tubo de ar e você mergulha. E você fica no fundo do mar todo limitado. Se antes você corria, 100 metros, ali você não consegue, você fica preso, limitado no seu campo de visão. Todas as percepções da pessoa que está na superfície, quem está lá no fundo do mar, no escafandro, vai ter uma visão limitada ali daqueles peixes, daquelas rochas, daquilo que existe no mar, ali próximo. Ele nem vai conseguir ver mais longe, porque o mar não deixa. Assim é o encarnado, ele é cheio de limitações. Mas o nosso estado normal é fora do corpo físico, é fora do escafandro. Ninguém vive a vida toda no escafandro lá no fundo do mar, né? Seria até terrível, seria uma prisão, vocês não concordam? Por mais que quem mergulhe goste lá do fundo do mar. Mas pera lá, uma coisa é ficar meia hora, 1 hora, outra coisa é ficar anos ali, e preso. Aí a pessoa vai ficar agoniada, por mais preparada que ela esteja. Assim é a vida de quem reencarna, presos. E nem sempre o espírito está assim, com a condição psíquica, o preparo dele, para ele vivenciar as experiências que ele tem que experimentar de forma mais tranquila. Uns encaram a vida de forma mais tranquila, outros têm mais dificuldade. Alguns criam mais coragem, alguns têm mais força interior e outros têm menos. Alguns passam por situações difíceis, doenças, falta de dinheiro, nascem numa comunidade pobre e vivem relativamente felizes, ativos. Outros nascem no meio de uma classe média alta ou de uma família rica e estão sempre com problemas, sempre em depressão, sempre criando problema para os outros. Por quê? O problema é o espírito, nem sempre é o meio. É claro que o meio é muito importante, influencia a vida de quem está preso à carne. Mas a mente é tudo. O espírito, ele é mente, ele é uma consciência. E cada um tem um nível de maturidade
Cada um vem trazendo uma bagagem do mundo espiritual de conhecimentos, de amor, de virtudes, também trazendo sequelas não muito boas daquilo que fez no passado, outros trazem menos peso, e é isso que dá a diferença de pessoa para pessoa. Então, a gente sempre fala, todos nós precisamos de ajuda. Quem trabalha lá no MAP, bota uma camisetinha assim, também passa por dores, passa por problemas, também cai, precisa de abraço. Mas o nosso trabalho do MAP é muito de abraçar esses que vêm sofrendo de fora. Esse é o grande trabalho do MAP, que tem uma série de projetos de atendimento a comunidades carentes, que são pessoas que precisam de abraço também. No fim do ano, sempre o MAP faz festa de Natal, para quem não sabe, em várias comunidades. São milhares, 6, 7, 8 mil crianças atendidas com presentes, festa. O que é isso? Por que o MAP faz isso? O MAP está indo lá naquela comunidade carente, está abraçando aquelas pessoas, abraçando aquelas crianças, levando um pouquinho de felicidade para elas, né? Isso é um compromisso, é um projeto do MAP de todo fim de ano. O MAP também leva as quentinhas para os moradores de rua. Então, são vários trabalhos, mas dentre eles tem aqueles de tratamentos nos vários polos para receber as pessoas que vão lá para escutar algumas palavras boas, para serem tratados pelos espíritos. Elas ganham passe, nós temos lá uma maneira de fazer isso, em que as pessoas ficam aguardando o atendimento, elas vão cantando músicas que são preces, ali elas já vão se liberando de várias coisas, elas vão se acalmando e vão se sentindo acolhidas, não só pelo grupo do MAP, mas como tem um grupo ali buscando ajuda, elas não se sentem sozinhas. Porque às vezes na dor, no sofrimento, a pior coisa que existe é a solidão. E muita gente entra num processo depressivo, onde ela vai se isolando cada vez mais, vai ficando cada vez mais sozinha. E quando a pessoa, nesse processo, ela encontra força para ir numa instituição como o MAP, ela começa aos poucos a se liberar daquilo ali. Então, o que é a vida? A vida é uma experiência para cada um. Qual o sentido da vida? Fortalecer o espírito. O projeto de Deus é que todos sejam felizes. Mas se o espírito entra num processo de autodestruição, de automutilação, de uma mente que começa a ficar estagnada, ela não avança muito rápido, às vezes ela precisa da dor, ela precisa de algo para despertar, né? A dor, nesse sentido, ela faz muita diferença para o espírito. Dá um sentido à dor, à própria dor. O despertar é tipo um tapa na cara, né? Vocês já viram a situação que a pessoa começa a enlouquecer, falar um monte de coisa e vem alguém dar um tapa na cara para ela despertar? A pessoa não está agredindo, a pessoa está dizendo, acorda, sai desse buraco que você criou para você, olha eu aqui, né? Então, às vezes, a vida dá um tapa na cara do espírito, ele precisa passar por uma dor para ele despertar. E muitas pessoas despertam para a espiritualidade, para a sua realidade espiritual, quando eles ganham esse tapa que vem pela dor por uma doença. Aí procura a casa espírita, procura a cura, porque ela estava meio estagnada, né? Então, eu sempre faço uma pergunta que eu vou fazer de novo aqui. Onde vocês estavam um ano antes de vocês nascerem? Vocês não existiam ainda? Não tinham sido criados por Deus? Não faz sentido isso, né? Vocês estavam mortos? Estavam na vida espiritual? Porque é lá onde vocês estavam. Estava todo mundo na vida espiritual. Todo mundo que vocês conhecem que já morreram, desencarnaram, estão na vida espiritual, de onde eles tinham vindo antes. Passaram uma experiência pela carne e voltaram. E nós que ainda estamos na carne, estávamos lá, mortos. Não estávamos vivos, né? Por isso que eu digo que o mundo espiritual não é o mundo dos mortos,
Estão todos vivos, são consciências. Existem estruturas, existe dinâmica de vida, existem planos, projetos. E pelo que os espíritos falam, eles se sentem muito mais vivos do lado de lá do que do lado de cá. Porque do lado de cá é a história do escafandro, você está todo limitado. E quem já fez algum progresso do lado de lá não tem essas limitações. Transita distâncias, dimensões, trabalhos que a gente nem imagina. Porque a nossa mente, quando encarnados, está ligada às coisas que estão próximas a nós. Nós não conseguimos vislumbrar outras dimensões, outras faixas vibratórias. É como a pessoa no fundo do mar vai ver os peixinhos passando a poucos metros de distância. Você bota 100 metros e não enxerga mais. Fora da matéria, ou fora do fundo do mar, aqui na superfície, 100 metros a gente enxerga. Enxerga 1 quilômetro, 2, 3. Nós conseguimos ver as estrelas, mas no fundo do mar a gente não consegue. Então, estar encarnado é estar cheio de limitações, de percepções, onde o espírito precisa passar por aquela experiência, ele precisa mergulhar na carne, colocar esse escafandro chamado corpo físico. E temporariamente esquecido do que ele fez, do passado dele, ele vai ter uma nova oportunidade. Mas essa oportunidade tem um tempo para ele despertar, para ele aprender, para aprender a amar. E ele tem que aproveitar ao máximo esse tempo. De novo o escafandro. Quem vai para o fundo do mar no escafandro vai com um planejamento, estudar determinada coisa, realizar um determinado trabalho, e ele tem que aproveitar aquele tempo. Até porque o oxigênio dele tem um limite. Ele não pode ficar horas e queimar o oxigênio, porque ele vai morrer ali no fundo do mar e não vai fazer aquilo que ele tinha planejado fazer. Então, quando a gente mergulha na carne, nós temos que aproveitar o nosso tempo. Porque o nosso tempo, nós temos esse corpo aqui, tem um prazo de validade. Existe um planejamento para ele. E ninguém sabe qual é o tempo que foi previsto, planejado para a gente ficar nesse escafandro aqui, preso na carne. Então, eu diria, para quem está meio perdido, para quem está meio depressivo, cure-se, procure ajuda. E para todo mundo, aproveite o tempo. Aproveite o seu tempo aqui para fazer aquilo que você veio fazer. Não desperdice o seu tempo. Aproveite a vida no sentido de curta a vida. Passear, namorar, viajar, ir ao cinema, ir ao teatro. Eu também sempre falo isso. Tem coisas que eu estou sempre repetindo. Faça isso. A gente precisa disso. Mas não se esqueça do que você veio fazer aqui. Essas coisas são inerentes à carne, até para a gente dar uma relaxada. Mas nós viemos aqui para desenvolver o amor, as virtudes da paciência, do perdão, daí o estudo, a conexão com a espiritualidade, com aquilo que Jesus ensinou, porque Jesus vem ensinar esse lado aqui. Ele não veio falar das festas, ele não veio falar dos passeios, ele veio falar daquilo que ele chamou dos tesouros do céu, aquilo que nós vamos levar para o lado de lá. Porque são essas conquistas que dão sentido à vida. Uma pessoa que vive apenas para o lado material, ela vai ficar faltando alguma coisa para ela. Por isso que a gente vê, infelizmente, atores famosos, pessoas bonitas, ricas, daqui a pouco o cara está se suicidando, ou mergulha nas drogas, é porque ele está vendo só esse lado. Se ele vem para cá, ele procura se espiritualizar, se ele dá um outro sentido para a vida, ele vai valorizar mais aquilo que ele tem, que ele conquistou, honestamente, né? Mas ele vai estar construindo aquilo que ele vai levar. Por isso que tem pessoas que não têm aquilo tudo, que um artista rico, por exemplo, tem, não tem dinheiro, pessoas que nascem numa comunidade, ou uma classe média que tudo é assim, tudo no limite, vive relativamente bem, não passa fome, mas também não tem aquela tranquilidade financeira, está sempre lutando. Mas você vê essas pessoas muito mais equilibradas, às vezes, muito mais felizes do que aquele que tem tudo.
Então, e às vezes você tem, entre esses, são pobres, classe média, pessoas totalmente desequilibradas também, dos dois lados, né? Do que tem as coisas materiais e do que não tem. Então, qual é o objetivo do trabalho no MAP? Tentar equilibrar as pessoas. E quem trabalha lá, procurar se equilibrar também. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. A melhor maneira de nós curarmos as nossas dores é estender a mão a quem está sofrendo. Isso é um processo que só você fazendo você vai entender. Quando você se coloca no lugar do outro e começa a fazer isso com prazer, você passa por um processo de autocura. Então, fazer o bem faz bem a quem faz o bem. Você procurar construir esse lado espiritual dos tesouros que você vai levar, isso faz muito bem. Jesus falou assim, para aproveitar a frase toda: não construam tesouros na terra, onde a traça come e a ferrugem corrói. Construam tesouros no céu, porque onde estiver o teu tesouro, aí vai estar o teu coração. Então eu pergunto, vocês estão preocupados a só construir tesouros na terra ou já estão preocupados em construir também os tesouros do céu? Com certeza, todos vocês que estão assistindo o MAP estão assistindo porque estão preocupados em construir algo para vocês. Então, eu diria que vocês estão no bom caminho. E é isso mesmo, nós temos que tirar, de vez em quando, a nossa mente do terra a terra e olhar a vida num outro sentido, nesse sentido espiritual, sabendo que a qualquer hora nós vamos voltar para casa. Nós vamos sair do fundo do mar, vamos ter que tirar o escafandro, que é o corpo físico, e vamos nos apresentar como nós somos com o nosso corpo espiritual. E trazendo as experiências lá do fundo do mar, ou seja, aqui da terra, e vivendo a nossa verdadeira vida. Então, qual é o sentido da vida? É você passar por experiências para aprender duas coisas basicamente: adquirir conhecimentos gerais, sobretudo sobre as ciências, sobre a vida, sobre você mesmo, e aprender a amar, aprender as virtudes. Porque o projeto de Deus para esse ser que mergulha na carne, não é que ele fique o tempo todo na carne. Deus tem um projeto maior. Um projeto lá na frente desse espírito ser um espírito ligado ao próprio Deus, ao universo, com uma mente, uma expansão de consciência muito grande, com muito conhecimento, com muito amor. E para isso, o espírito precisa passar por experiências, por provas. Da mesma maneira que o aluno vai para a escola e passa pelos primeiro ano, segundo ano, terceiro ano e vários níveis, até atingir uma universidade, ele vai se formar, vai fazer uma pós-graduação, e isso não para nunca. Sempre estudando. Um médico, um engenheiro tem que estar sempre estudando, sempre se atualizando. Assim é o espírito. Ele está sempre aprendendo. Até um Jesus está sempre aprendendo. Né? Já disse Emmanuel, existe uma coletividade de espíritos puros, da qual Jesus é um dos membros divinos. Então, Jesus é um desses espíritos que tem um nível gigantesco ao ponto de dirigir um planeta como a Terra. Então, um projeto de Deus para nós vai longe. E esses espíritos já passaram pelo que nós estamos passando agora. Já tiveram que mergulhar na carne. Não precisam mais, porque eles já adquiriram as virtudes, o conhecimento num nível, na evolução deles, que dali para frente eles, é outro nível de mente, de conhecimento, de sentimentos, é outra história. Mas eles tiveram que passar pelo que nós estamos passando. Todos passam. Então, nós fazemos parte de um grande projeto. E da mesma maneira que uma criança, às vezes, não compreende por que tem que ir na escola, porque a criança sequer entende o que é uma profissão. Você pega uma criança de 5, 6, 7 anos, ela não vai entender as profissões, se você falar, a necessidade que tem de trabalhar, de desenvolver a mente. Ela só sabe que tem que ir na escola, vai voltar e tem que aprender aquilo ali.
Depois, mais tarde, com a maturidade, ela começa a entender. Chega lá na adolescência, ela já tem que pensar se eu quero carreira tal, tal ou tal, engenharia, medicina, letras, geografia ou uma área qualquer, e ela vai seguir aquele caminho, né? Então, o espírito é assim, ele leva um tempo para ele despertar para a realidade dele como espírito, para ele entender o projeto de Deus para ele. E é isso que nós tentamos fazer nesse programa aqui, fazer as pessoas despertarem para a sua realidade espiritual, e aquelas que já têm algum conhecimento, né, que são muitas pessoas que nos assistem, estudam, têm bastante conhecimento da doutrina espírita, ver se a gente consegue falar algo mais para despertar essa pessoa para algo que ela não tinha percebido. E eu mesmo, ao falar aqui, estou sempre me deparando com coisas, e eu não tinha pensado nisso ainda, porque eu tenho a obrigação de falar e eu tenho a obrigação de pesquisar alguma coisa para ver como é que eu vou abordar certo assunto. E eu mesmo vou aprendendo. É assim, todo mundo aprende. E vou dizer uma coisa para você, no caso da doutrina espírita, quem aprende mais é quem um dia é convocado para falar de determinado assunto. E normalmente a pessoa diz assim, eu não estou preparado para isso, né? Mas ela vai falar uma vez daquele assunto para um grupo, às vezes restrito, pequeno. Na segunda vez ela já fala um pouco mais relaxada. Daqui a pouco ela está falando com um grupo grande aquilo que ela está estudando, né? Então é muito bom também na Casa Espírita participar de grupos de estudo, porque isso ajuda a abrir isso aqui, a mente, a visão da vida. Porque você não analisa só aquilo que você está lendo, você vê os pontos de vista diferentes. Então, o sentido da vida também é esse. Tendo experiência com outros seres, nós vamos vendo as coisas de maneira diferente. Você vê a dor do outro, você vê o sucesso do outro, você vê a força de vontade de um. Então, um Chico Xavier, ele é uma grande referência de espírito de dedicação ao próximo. E a gente analisando a vida de um Chico Xavier, ele abriu mão de muita coisa e ele foi muito forte. A gente vê o Chico Xavier falando manso e tal, os amigos dele que conviveram com ele dizem que quando ele tinha que ser firme, ele era firme naquilo. Não passava a mão na cabeça, não. Ele falava o que tinha que falar, mas falava de forma extremamente amorosa para o bem da pessoa. E os espíritos às vezes vêm nas reuniões mediúnicas e falam firme conosco, mas nunca de forma agressiva. Sempre dão aquela mensagem amorosa, mas falando aquilo que eles têm que falar, e quem está ouvindo faz assim, isso foi para mim, né? Então, o sentido da vida é esse. O sentido da vida, eu diria que o projeto de Deus é fazer com que todos sejam felizes. Então, quem está mergulhado aqui na carne, preso nesse escafandro, e está num processo de depressão, de dor física, de dificuldade, pode ter certeza, isso é algo que você tem que passar e você tem que superar. Ninguém vai tirar a sua dor, você vai tirar a sua dor. Quando a pessoa vai no MAP, por exemplo, nós damos todas as condições para a pessoa se libertar daquela dor. Um processo de autocura. E os espíritos ajudam muito, muito. Tiram energias negativas, às vezes até curam algo naquela pessoa, algo que nem ela sabia que tinha, tá? A gente não promete cura para ninguém, mas a gente sabe que os espíritos atuam. Mas a pessoa, ela começa a receber aqueles inputs, aquilo que ela precisa para ela se fortalecer. E na vida é assim, nós vamos cair em determinado momento. Por quê? Porque nós somos imperfeitos. O problema não é cair, o problema é você saber se levantar. Então, vem uma dificuldade financeira, vem o desemprego, força, insistência, persistência, às vezes cansa, às vezes demora, mas acredite em você. Muita prece e vai estudando, vai se preparando para entrevistas, não desanima. Porque se você desanimar e parar, piora tudo. Uma doença física, a pessoa tem que buscar a cura. O médico falou que é um tumor, que é difícil. Não tem essa, vai lá. A gente fala no MAP, tem um dirigente nosso que fala assim,
diagnóstico de câncer não é sentença de morte. E quantas vezes a gente vê pessoas se curar? Então, seja o que for, seja qual for o problema, a pessoa pode superar. E a dor, aquele momento de dor, é para o espírito aprender com aquilo ali. Então, todo mundo que está passando pela dor está passando por um processo de aprendizado. Mas, às vezes, a pessoa não consegue suportar aquilo, ela começa a se fechar. A depressão é um negócio muito perigoso. E só quem está me assistindo que tenha passado por depressão ou esteja em depressão vai entender isso, né? A gente tem que se colocar no lugar do outro. Depressão, eu vou usar um termo aqui, tá? Não é frescura, não. É uma coisa séria, é difícil. A pessoa passa por um processo, mas se você está nessa situação, você consegue se libertar. Tem que ter vontade, tem que ter força. E se você está junto, próximo a um polo do MAP, corre lá no MAP. Se for um município qualquer que não tem um MAP, corre numa casa espírita ou numa igreja, se você preferir. Mas na casa espírita, as pessoas são mais preparadas para receber aqueles que estão em dor e ajudá-las a se libertarem. E às vezes tem processos obsessivos, sim. Por quê? Por que acontece a obsessão? O pensamento cai, a vibração cai, e é como se fosse uma antena emitindo ondas. E o espírito que está passando pela mesma situação, ele se acopla àquele espírito ali. Que às vezes não tem nada a ver com uma vingança, com algo do passado, às vezes tem, mas muitas vezes não tem. Por exemplo, esse aqui entra num processo de tristeza, de depressão, ele entra no mundo das drogas. Maior bobagem que a pessoa pode fazer. É um processo de autodestruição. O padrão vibratório dele abaixa. É como se fosse algo que está cheirando mal, que atrai as moscas. É assim, a vibração daquele espírito atrai aquele que está desencarnado, que desencarnou por uma overdose, por exemplo, e está no tal umbral, por aqui, sofrendo, e ele vê um espírito com a mesma vibração dele, e ele vai grudar nesse e falar, bebe, bebe, toma droga, porque ele fica aspirando e vira um vampiro, vampirizando as energias desse encarnado que tem um vício, que é o mesmo vício que ele ainda tem mentalmente do lado de lá, e ele se acopla a esse espírito. Isso é extremamente comum. Pessoas passando por processos obsessivos por causa de vícios. Atraem esses espíritos. E às vezes não tem nada a ver com o espírito do passado, porque tem essa situação também da obsessão de alguém que está desencarnado e você fez algo a ela nessa vida ou na vida passada. E ela vem aqui para, ajustar as contas, vem se vingar, quer o teu mal. Isso também é muito comum num mundo de espíritos que tem um passado não muito bonito, né? Então, o sentido da vida também é você superar essas situações de assédio espiritual, de baixa de vibração. Daí a importância da prece. O que é a prece? Primeiro você manda uma mensagem. Quero ajuda. Eu tenho que agradecer a ajuda que eu recebo. Da mesma maneira que aquele que se envolveu no mundo das drogas, a vibração cai, quando a pessoa para fazer uma prece, a vibração aumenta. Ele passa a emitir um outro tipo de onda. E esse pedido, esse tipo de sentimento, sensibiliza não mais o espírito que está mal, mas os espíritos que estão lá para ajudar você. O seu espírito protetor, o famoso anjo da guarda, os espíritos que estão desencarnados ligados a você, que planejaram a sua reencarnação, espíritos que foram seu pai e mãe em outras vidas, ou talvez dessa vida, e que estejam bem do lado de lá, porque precisa estar bem. Então, quando você faz a prece, você cria um canal de comunicação com as esferas mais elevadas. Ao contrário do que o que está fechado em vibração baixa, cria um canal de obsessão com espíritos que vão, um canal de comunicação com espíritos que vão iniciar um processo de obsessão. Então, a prece é um momento de expansão de consciência. Você abre as condições para um espírito superior vir e te inspirar. Ele vê que você está interessado.
Porque da mesma maneira que um professor numa sala de aula vê um aluno que é muito interessado, que está sempre fazendo perguntas boas, pô, vou investir nesse aluno. A espiritualidade faz o mesmo. Não abandona os outros, como o professor não abandona ninguém. Mas se aquele ali só quer bagunça, olha, vai ser reprovado, né? Eu não posso ir lá fazer o dever de casa dele. Então, assim os espíritos agem. Aquele que está sempre procurando, quer auxílio, às vezes ele está mal, às vezes está em depressão, mas ele não deixa de fazer prece, não deixa de pedir ajuda. Às vezes outras pessoas fazendo prece por ele, e ele quer se ajudar, a espiritualidade vem em peso para ajudar esse espírito. É quando a pessoa vai na casa espírita, é quando, por exemplo, a pessoa vai no MAP. A espiritualidade vai em peso, você está pedindo, você está orando, você abriu os canais, deixa eu te ajudar. Porque o projeto de Deus não é que você sofra, é você que está se fazendo sofrer. Então a espiritualidade investe naquele que está pedindo socorro. Mas é preciso que a pessoa tenha vontade, é preciso que ela queira ajuda, é preciso que ela abra o coração. Inclusive, tanto a prece como a presença numa casa religiosa, uma casa espírita, não é apenas um pedido de socorro, mas é um ato de humildade. E é muito bom, às vezes, como a gente diz na gira, a gente abaixar a nossa bola e reconhecer que nós somos muito frágeis. Então, a vida é muito complexa. O ser humano, né, ele passa por situações, quando ele vai lá para o fundo do mar, quando ele veste o corpo de carne, em que ele precisa aproveitar bem aquele tempo, acumular conhecimentos, equilibrar sentimentos e emoções, aprender a amar e se conectar com o todo e fazer parte dessa família universal. Você só vai atingir esferas superiores quando você atingir uma condição superior, quando você estiver equilibrado, né? Então, a lei de causa e efeito atua como um mecanismo de reajuste. Às vezes, é preciso a dor. E a espiritualidade atua conforme a vontade, conforme a fé de quem está buscando auxílio, né? Eu vou falar aqui rapidamente um caso prático que eu mesmo vivenciei numa reunião mediúnica. A gente evita falar mas não vou falar nome e tal, não tem problema nenhum. Para vocês verem como a reencarnação é necessária, como esse mergulho no fundo do mar, vestir esse escafandro, como isso é necessário. Teve um espírito que se apresenta na reunião mediúnica, e eu estava, no caso, me comunicando com ele, que tinha matado 4 pessoas e queria matar uma outra, né? E ele acabou matando todo mundo. Ele matou, no fundo ele matou 4 pessoas, mas ele só queria, a história é essa, ele só queria matar uma. Acabou matando as outras 3. E ele sentia um grande remorso e estava lá fechado na sua dor, não via a solução para o caso dele. Ele se manifestou, lógico, através de um médium, e eu conversando com ele, né? E ele me perguntou se eu não tinha matado alguém. Olha só a pergunta que o Espírito me faz. Você já matou alguém? Eu falei assim para ele, bom, que eu me lembro, nessa encarnação com certeza não, mas não sei se em outra encarnação eu já matei. Pode ter até acontecido, sim, né? Eu poderia ter feito isso em encarnações passadas, só que Deus nos permite esquecer nossos erros. Eu falei isso para ele, e eu estou esquecido, né? Justamente para a gente não trazer esses traumas e a gente tentar consertar, reencontrar aquelas pessoas. Eu já tinha conversado com ele que a gente volta. Aí eu perguntei para ele, você não gostaria de passar por essa experiência? Você está tão preso na tua dor, cheio de remorso, você não gostaria, durante um tempo, de esquecer disso e ter uma outra experiência, esquecer desse passado e consertar seus erros? Deus vai dar um jeito de você reencontrar com essas pessoas, né? E eu falei para ele que tinha uma equipe espiritual preparada para isso. Ele pensou, a gente foi conversando e ele topou. Eu aceito. Aí falei para ele, então, tem um grupo espiritual com você, ele conseguiu perceber, vão levar você, vão te ajudar, e coloca na mente, mais à frente você vai ter que voltar
aqui para essa esfera física. Ele aceitou isso, tentou compreender, porque nem sempre ele consegue compreender isso, né? Compreender o que é a reencarnação. E aí, daí em diante, está na mão lá da espiritualidade. Esse espírito provavelmente, certamente vai reencarnar, vai reencontrar com aqueles que lhes fez o mal. E a vida é assim, é um eterno aprendizado. Aí a pessoa reencarna, passa por dores, dificuldades, ela não lembra do passado. E aquilo ali é um processo de resgate. E muitas vezes a pessoa está triste, depressiva, ela traz alguma coisa lá de dentro do passado que ela tem que se libertar. E a gente sempre fala, existem os psicólogos, os psiquiatras, em muitos casos tem que ir lá. O nosso trabalho nas casas espíritas é o lado espiritual, mas não coloque em segundo plano o tratamento médico, não, de jeito nenhum. Os psicólogos atuam, são preparados para isso, os psiquiatras, mas muitas vezes esse trabalho precisa do complemento que é o lado espiritual. Quando se une as duas coisas, para quem está num processo muito pesado, né, de dores muito grandes, é uma boa saída. E quem tem doença física está passando por um processo também, esqueceu do passado, é algo que está lá no corpo espiritual. Muitas vezes o tumor, a pessoa está drenando energias densas do corpo espiritual. A doença no corpo físico é a cura do corpo espiritual. E quando a pessoa voltar para casa, deixar o escafandro, ela vai voltar mais levinha, né? Porque tinha alguma coisa no escafandro que ficou lá e que estava apertando e doendo. Quando tira o escafandro, aquilo que apertava vai embora. Às vezes, isso é o tumor, isso é a dor. A pessoa volta para a vida espiritual e se liberta daquilo. E quem encara as suas dores com coragem, com fé, pode ter certeza que vão ficar bem. Bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados, já disse Jesus. Bem-aventurados aqueles que passam pelas suas dores com coragem, com fé, porque isso vai passar. Deus não está castigando. Então, o sentido da vida é aprender a amar, adquirir conhecimentos, para atender aquele projeto de Deus lá na frente, onde o espírito precisa estar feliz, equilibrado, e aí ele vai ver coisas maravilhosas, participar de processos que ele nem imagina hoje, né? Então, que nós tenhamos força, tenhamos fé, entender que a vida é a vida do espírito, não apenas o período do berço ao túmulo, ter confiança em Deus, acreditar em Deus, mas acredite em você também, tá bem? Ame-se e ame o próximo como a si mesmo. Tenha força, tenha fé e veja a vida com alegria, porque ela é muito bonita quando a gente entende o sentido da vida. Então, são apenas reflexões, espero que tenha auxiliado, agradeço a atenção de todos, tá bem? Até a próxima, se Deus quiser. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.